Paz do Senhor para os amados irmãos. Quero desejar aqui uma boa noite para vocês. Hoje, domingo, mais um domingo que o Senhor tem permitido nós estarmos juntos para fazermos essa live. É um domingo hoje de verão bem quente. Tive problema aqui que meu suporte quebrou. Então, eu tive que dar um jeitinho aqui de deixar o celular em uma posição mais ou menos aqui dentro do quarto. Mas já tenho que, desde antes do Natal, que nós não fazemos a live de estudo bíblico. Hoje eu vou estar fazendo, continuando o nosso estudo aqui no livro do Apocalipse. Minha intenção aqui é ler a palavra de Deus com vocês e estudarmos o livro do Apocalipse. Hoje o capítulo de número 12 do Apocalipse. Então, hoje o nosso estudo é no capítulo de número 12. Então, é muito importante nós estarmos juntos nessa reflexão. Então, nós temos aqui 1 hora para estudarmos o livro. Mas antes de estudarmos, nós vamos fazer uma oração. Vamos estar orando a Deus para estudarmos o Apocalipse, que é um livro muito interessante, porém é um livro também muito difícil de entender. Então, para que possamos entender o livro do Apocalipse, nós precisamos orar, buscar a orientação do Espírito Santo para nós entendermos o que o texto está nos mostrando. Então, hoje tem assuntos interessantes nesse capítulo. Oremos. Senhor Deus, neste momento, nós estamos dando início a mais uma live de estudo bíblico. Pai, toma cada pessoa que vai passar por essa live, que vai acompanhar, pessoas que vão assistir depois, seja, Senhor, com eles, abra a mente, Pai, para que possam conhecer a verdade do Teu Evangelho. Deus querido, nessa noite de domingo, Pai, depois de participarmos de um culto abençoado, hoje, Senhor, estamos aqui para conversar a respeito da Tua palavra. Meu objetivo, ó Deus, é transmitir a Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui para falarmos de nada mais a não ser da Tua palavra. Toma, Senhor, o nosso estudo dessa noite. Orienta-nos, ó Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, vou botar aqui um louvor. E, enquanto isso, você que tem a sua Bíblia, você que está acompanhando, se você puder, compartilhe esse vídeo com um amigo, essa live com um amigo, e você vai ser abençoado. Vamos ouvir o hino da harpa cristã, o hino de número 409 da harpa cristã. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, fracos, tracejais ou velhos, no céu vigorosos, os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar.
correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças vão subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus estará, o nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que estão no Senhor, novas forças obterão, como águias subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia! Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Vamos para a leitura da palavra Apocalipse, capítulo de número 12. Aqui está a Bíblia Sagrada, palavra do Senhor, a qual vamos meditar mais uma vez nessa noite de domingo. São 23 horas e 8 minutos. Vamos ler o texto da Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 adiante. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto,
e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as 7 cabeças, 7 levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos meus irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse pelo deserto, em seu lugar onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizeste arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar de coisas bem interessantes. Esse capítulo de número 12 do Apocalipse, ele tem um monte de simbologia interessante. Nós começamos aqui falando de um grande sinal que aconteceu no céu. Então, você já pode notar que João está vendo os acontecimentos em espírito do céu. Então, isso aqui você precisa parar para entender. Nessas passagens é dada a revelação completa a respeito também de uma mulher, uma representação simbólica de uma mulher.
há algumas interpretações baseadas nessa passagem sobre a questão de quem realmente seria essa mulher que está vestida do sol. Essa mulher, ela tem uma identificação única. Alguns estudiosos do Apocalipse identificam essa mulher como se ela fosse a igreja. A igreja, realmente, em algumas passagens, ela é representada como a noiva de Cristo, como a noiva ataviada, preparada para se assentar nas bodas do Cordeiro. Outras pessoas identificam essa mulher como Maria, se fosse Maria, uma simbologia da história da mãe de Jesus, a qual Jesus veio ao mundo por intermédio dessa mulher, qual Deus achou graça aos seus olhos. Mas também existem outros que interpretam essa mulher como a nação de Israel. Então, ela tem uma identificação aqui, ela tem a maternidade, e ela é perseguida, e ela foge, mas ela também é protegida por Deus. Então, essas associações, esses temas com outras passagens bíblicas serão analisados aqui conosco. Nós vamos analisar alguns textos bíblicos importantes que falam a respeito dessa mulher. Primeiro que nós temos que entender que o Apocalipse ele traz simbologias que nos levam a entendermos o Apocalipse, nós precisamos ler o Antigo Testamento, porque todos os símbolos que são colocados aqui no Apocalipse, eles têm base em passagens do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, da Bíblia hebraica, daquela que foi escrita no original hebraico. Então, nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Então, vamos começar com uma passagem que se encontra no livro do Gênesis. E eu quero que você, que tiver com a sua Bíblia aí na sua casa, abra comigo Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler aqui o texto, os versículos 9 e os versículos, até o versículo 11. Gênesis 37, do versículo 9 ao versículo de número 11. Vamos ler o texto? Diz assim: E sonhou ainda outro sonho. Quem está tendo esse sonho? José. Então, quem conhece essa passagem sabe que José está tendo um sonho. Para você ver como é a ligação daqui do Apocalipse com a mensagem do Antigo Testamento. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. E contou ao seu pai e aos seus irmãos, e repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Lembra-se aqui, o texto que nós lemos está dizendo, principalmente, que
a mulher estava vestida do sol. Ela estava vestida do sol. Então, essa mulher vestida do sol, ela é, para mim, bem claro, aqui nas Escrituras, que é uma representação da nação de Israel. Paz do Senhor, meu amigo Gilberto Paiva, paz do Senhor aí, pastores, amigos que estão aí comigo acompanhando esta live. Veja só, no texto que nós lemos de Gênesis 37, do 9 ao 11, José tem um sonho. E o sonho que José tem é exatamente o que João está vendo aqui no capítulo 12 do Apocalipse. Vamos ler o texto? Diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo debaixo dos seus pés uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, já nos deixa claro que o texto se refere a Israel, a nação de Israel, a nação remanescente de Israel, porque essa mulher é uma representação de Israel, é uma representação aqui também as 12 estrelas, é uma representação das 12 tribos de Israel. Jacó, Israel, teve 12 filhos, a qual foram denominados 12 tribos. Vamos ler um outro texto da Bíblia também, aqui no profeta Isaías. Eu quero que você leia comigo, profeta Isaías, capítulo 54. Vamos para a Bíblia. Eu quero que você leia comigo a Bíblia. Eu só falo aquilo que está na Bíblia. Então, vamos lá. Isaías 54, vamos ler aqui a partir do versículo 5. Olha só que coisa interessante. Porque o seu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que é desprezada, diz o Senhor teu Deus. Porque um pequeno momento te deixei, com grandes misericórdia te recolherei. E em grande ira escondi a minha face de ti, porque um momento mais, com benignidade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não imundaria mais a terra. Assim jurei que não me derramarei mais a minha ira contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviaram e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não me desviará de ti, e o meu conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. As tuas pedras com todos os ornamentos e te fundarei sobre safira. Eis que as tuas janelas farei cristalina, e as tuas portas de rubi, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundantemente. Veja só que passagem aqui em Isaías.
O que me chama a atenção nesse texto é que, como nós lemos aqui no primeiro versículo, que o sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, aqui no versículo de número 5, Deus está dizendo que ele é o quê? O Criador, o marido de Israel. Então, Israel é conhecida aqui como a esposa de Deus. Veja só que coisa interessante, Israel sendo chamada de esposa de Deus. Isso aqui é um mistério grande que as pessoas ainda não compreenderam. Muita gente não compreende essa mensagem, mas Deus está dizendo: Israel é a minha esposa, é a minha escolhida. Então ele diz, porque o teu Criador é o teu marido, o Santo dos Exércitos é o teu nome, ó Santo de Israel. E o teu Redentor, ele será chamado Deus de toda a terra. Então toda a terra foi preparada para conhecer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, por intermédio da nação de Israel. Então há, sim, algo grande para a nação de Israel. A igreja tem uma missão. Então nós não poderíamos dizer que essa passagem fala da igreja, porque a igreja ela tem um mistério para o arrebatamento. A igreja será tirada dessa terra, mas Israel, Deus tem um mistério maior com esta nação. Então, isso aqui é muito forte. Então, o Apocalipse é um livro maravilhoso. O Apocalipse não é um livro de terror, como muitas pessoas acham que o Apocalipse é um livro de terror. O Apocalipse está de revelação de Cristo, a revelação da história de uma nação que Deus escolheu para ser uma nação forte. Então, você vai encontrar aqui, nessa passagem do capítulo 12 do Apocalipse, a respeito da preparação de Israel para trazer ao mundo o mistério do Evangelho. O Evangelho veio ao mundo por intermédio da nação de Israel. O Evangelho não veio pelos gentios. Nós somos gentios, somos igreja gentil, mas o Evangelho veio por Israel. O próprio Cristo era um judeu de nascimento. Então veio de lá a mensagem de restauração da humanidade, a mensagem da salvação para a humanidade, veio através de Israel. Teve pessoas que foram cegas na época de Jesus? Teve. Os religiosos, por exemplo, foram aqueles que se manteram foram cegos, que não viram as profecias se cumprindo em Cristo. Mas a igreja ela foi alcançada, nós gentios estamos sendo alcançados, porque Israel veio com toda a fraqueza, com toda a rebeldia no Antigo Testamento, a mensagem do Senhor Deus foi se cumprindo por intermédio de Israel. Então, nós temos que identificar essa mulher primeiro pela maternidade. Então, ela está gerando, ela está com dores de parto, ela está trazendo e gerando algo. Outra coisa fala sobre a questão da perseguição. Mas aí as pessoas podem falar, mas a igreja também é perseguida. Mas a perseguição maior era sobre o povo judeu. E fala da fuga e da proteção de Deus sobre esta nação. Então, isso aqui nós vamos aprender numa ordem muito interessante. Então, vamos identificar melhor esta mulher. O verbo aqui traduz a palavra rorão, que significa perceber com olhos. É a própria visão física, uma questão especial, é uma referência a um objeto que está sendo
visto. A palavra grande deriva do termo grego semion, que significa um sinal. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo um sinal. Por isso, deve ser traduzido assim em todas as passagens que aparece esse texto. Então, nós vamos continuar indo para a Bíblia, porque a Bíblia ela traz resposta para tudo. Então, vamos lá. Mais uma passagem sobre a questão da mulher, nós vamos encontrar aqui no livro do profeta Jeremias. Vamos para o profeta Jeremias, capítulo de número 3. Jeremias 3, a partir do versículo 1. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela, mas não se populando todo aquele da terra. Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então, veja só que Deus está falando que Israel, ela se maculou com muitos amantes, ela se envolveu em muita idolatria, mas mesmo assim, ela se aproxima de Deus, e Deus não a desampara. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste, nos caminhos que assentaras para eles, como árabe no deserto, assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas chuva, e não houve chuva tardia, mas tens na testa de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo, meu Pai meu, tu és o meu guia e da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas mais, e nelas permanece. Veja só que Jeremias está fazendo uma acusação contra Israel. Então, Israel, mesmo sendo uma nação escolhida por Deus, ela não era perfeita. Ela cometia seus erros, ela cometia erros que eram muito grandes. Então, você vai encontrar sempre essa relação entre Deus e a nação de Israel em toda a história do Antigo Testamento. Então, uma outra coisa aqui no texto do capítulo 12 do Apocalipse é que ela está com dores de parto. Então, ela tem dores de parto. Essas dores de parto é porque ela está grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Então, o que seria na questão essas dores de parto da nação de Israel? Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 66. O último capítulo do profeta Isaías, capítulo 66. Vamos ler os versículos 7 e o versículo 8. Diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Viesse as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Veja só que coisa interessante. Deus está dizendo, Sião
Sião é uma representação de Israel, uma representação de Jerusalém, que deu luz aos seus filhos. Então, se nós estamos aqui, de alguma forma, é porque a luz que foi dada por Cristo nos alcançou. Você está aqui porque você foi alcançado pelo poder do Evangelho de Cristo. Isso é importante, porque o Evangelho não é dos apóstolos, o Evangelho não é de Israel, o Evangelho é do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, veja aqui, Jeremias, capítulo de número 30. Jeremias 30. Vamos lá. Jeremias, capítulo de número 30. Versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Deus de quem? De Israel. O Deus de Israel. Dizendo: escreve no livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei tornar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, que tornar-o-ei trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. Veja que Deus aqui está fazendo o quê? Uma promessa à nação de Israel. Primeiro, que Israel está no cativeiro. Israel está sendo cativo pelos homens. Israel entre as nações. Mas há uma promessa de que essa nação de Israel assumirá toda a promessa que o próprio Deus fez a Abraão, seu servo. Então, essa primeira parte você já está, eu creio que você já percebeu que dessa primeira parte do capítulo 12 do Apocalipse, os versículos 1 e 2, fala diretamente da nação de Israel. A mulher vestida do sol, ela é a representação de Israel, do Israel nação, do povo de Israel. Então não é Israel espiritual. Tem pessoas falando, a igreja é a Israel espiritual, mas existe o Israel nação, que também tem a promessa de Deus para herdar a terra. O que está escrito lá no capítulo de número 37, aliás, no Salmo de número 37, porque Salmo nós não contamos com capítulo, nós contamos por número. O número 37 do Salmo fala de todas as promessas que Deus faz para Israel herdar a terra. Então nós vamos para a segunda parte aqui do capítulo 12 do Apocalipse. Você que chegou aí agora, nós estamos estudando o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Então, a segunda parte aqui está do versículo 3 adiante. Versículo 3 adiante. E viu-se outro sinal no céu. Quem viu outro sinal no céu? O apóstolo João está tendo essa visão. Outro sinal no céu. E eis que um grande dragão vermelho. Então você pode notar aí no papel a palavra dragão vermelho. Dragão vermelho. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças 7 diademas. Olha só. Muito bem. Esse dragão, ele é mencionado em muitas partes aqui no livro do Apocalipse.
Por exemplo, você vai encontrar falando sobre esse dragão no capítulo 13, que nós vamos estudar na próxima live. Você vai encontrar no capítulo 16. Você vai encontrar também no capítulo 20, também esse mesmo dragão. Então, esse dragão ele é uma representação simbólica do próprio diabo. Até porque o texto já deixa isso bem claro. O texto deixa claro que, quando se refere-se ao dragão vermelho aqui, está se referindo a Satanás. Por quê? Porque esse dragão ele é um assassino, um perseguidor. Então, a cor vermelha ela é relacionada à passagem do capítulo 6 do Apocalipse, quando fala do cavalo vermelho, fala da morte, fala da perseguição, fala de assassinato. Então, esse é o homicida desde o princípio, porque Jesus mesmo diz que o diabo e Satanás veio para matar, roubar e destruir. Versículo 4 diz: e sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrelas do céu. Então, diferente das 12 estrelas do versículo 1, aqui fala de estrelas do céu. E quando se fala de estrela do céu, está fazendo uma relação de anjos que também caíram e foram expulsos do céu. Então, lançou essas estrelas sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Isso quer dizer que, quando desse a luz, ele ia tragar o filho. Isso aqui é interessantíssimo. Então, nós poderemos ver que o Filho do Homem, e aqui também, quando se fala de Israel, está falando já daqueles 144 mil judeus que serão assinalados para passar pelo juízo das trombetas, levado para escapar da tribulação sobre Israel, quando o anticristo violar a aliança que irá fazer de 7 anos com eles para entrar na Palestina. Isso aqui é uma questão escatológica. O anticristo é uma questão escatológica. O anticristo vai fazer uma aliança. Uma aliança. Sabemos que o anticristo é uma simbologia, é um homem que será possuído pelo próprio Satanás, que Deus permitirá que ele domine por um período de 7 anos. Então, 7 anos serão divididos entre 3 anos e meio de uma falsa paz, como a gente pode ler lá no capítulo 6, o versículo 1 e 2, que fala do cavaleiro branco, que, na minha opinião, aquele cavaleiro branco do selo não pode representar a Cristo. Aquilo ali é uma paz momentânea, uma paz que vai terminar com guerra, com morte, porque isso vem na relação dos outros cavaleiros. Então, ali, para mim, é uma representação desse anticristo que irá dominar o mundo durante o período da grande tribulação. Versículo 5 diz: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger
as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui já relaciona a questão do filho, e o filho é o próprio Senhor Jesus, que veio, não foi reconhecido como Messias, foi entregue à morte, morreu, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu e está diante do trono de Deus, está à destra de Deus. Então, esse é a representação do próprio Cristo. Então, o próprio Cristo é representado aqui no versículo 5 do capítulo 12, porque esse filho que nasce em Israel é o Messias, aquele que irá dominar o mundo no período milenar. Então, esse texto diz que, o versículo 6 diz que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, Israel ele foge para o deserto. Provavelmente deve ir para aqueles desertos lá para escaparem da fúria do anticristo. A nação remanescente de Israel será definitivamente protegida pelo próprio Deus. Então, se tem um povo que vai ser protegido por Deus, serão o povo de Israel na grande tribulação. E é bom entender que a grande tribulação não é para nós. Eu já vejo pessoas pregando aí, se você não for no arrebatamento, você vai depois do arrebatamento. Só que depois do arrebatamento, a prioridade é da nação de Israel. A igreja vai estar com Cristo, a igreja já foi levada por Cristo. E agora quem vai ser salvo vai ser a nação de Israel. Mas a nação de Israel também abençoará outros povos que poderão ser salvos ao ouvir a mensagem daqueles que serão testemunha do Messias durante a grande tribulação. Então, houve uma batalha no céu e Satanás ele foi lançado sobre a terra. Veja só, o versículo 7 diz: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram e nem mais o seu lugar se achou no céu. Isso quer dizer que o local onde Satanás e seus anjos habitavam no céu não existe mais. Eles não têm mais a permissão de estar naquele local. E aí que traz algumas confusões de estudo. Por exemplo, as pessoas, quando leem o livro de Jó, falam que Satanás foi com os filhos de Deus diante de Deus. As pessoas acham que o diabo foi ao céu falar com Deus. E, na realidade, ele encontrou-se com Deus, não talvez no céu, porque Deus também, ele, por ser onipresente, ele está em todo lugar. E simplesmente ele acusa Jó de ser beneficiado por Deus. Quem lê o livro de Jó sabe que o problema do diabo é olhar e ver que Jó está sendo beneficiado pelas bênçãos e acha que Jó vai deixar de conhecer a Deus por causa das bênçãos que foram retiradas. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então, você vê aí que o dragão vermelho que eu pedi para você anotar aí no papel, ele é o próprio diabo, o próprio Satanás, que já está aqui no contexto do próprio capítulo. Ele diz que engana todo mundo, foi precipitado na terra
e os seus anjos foram lançados com ele. Então, para onde ele foi precipitado? Para a terra. Se tem aonde Satanás está sempre presente, é na terra. Ele não tem permissão mais de estar nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, no céu. Mas na terra ele se encontra. Ele se encontra na terra para o quê? Para enganar aqueles que buscam o conhecimento do eterno, para enganar aqueles que buscam o conhecimento de Deus. Então ele tenta nos enganar, mas nós que conhecemos e que lemos a Bíblia, nós não somos manipulados por Satanás. Nós vamos pelo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então diz que ele engana o mundo e foi precipitado na terra, e os seus anjos, aqueles que o acompanharam, que se rebelaram como ele, também foram lançados com ele. Lembra que Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então, se tem uma outra coisa que nós vamos aprender aqui, na terceira parte do capítulo 12, agora é sobre o anúncio do terceiro ai. Você lembra que são 3 ais, e o terceiro ai vai ser enviado agora nos versículos 10 adiante do capítulo 12. Diz assim: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, o sangue derramado de Cristo, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então percebe-se que está sendo aqui... Percebe-se aqui, é que o meu neto entrou aqui. Percebe-se aqui que o diabo ele tem grande ira contra a sua vida. Ele tem grande ira contra você que propôs no seu coração servir a Deus. Ele não está satisfeito de você estar buscando a presença de Deus. Ele não está satisfeito de ver você indo cultuar a Deus na sua igreja, no seu ministério, aonde você congrega. E ele vai fazer de tudo para fazer você desanimar, se afastar da realidade, da verdade do Evangelho. Mas a palavra diz que ele tem pouco tempo. O tempo dele já está pré-estabelecido. A derrota final de Satanás já está estabelecida pelo próprio Deus. Então, versículo 3 diz: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Então o diabo vai perseguir o povo, os remanescentes, os que receberam o selo de Deus. É bom você entender que tem aqueles que recebem o selo de Deus e tem aqueles que recebem o selo de Satanás e que se dobram diante de Satanás. Aqueles que não recebem o selo de Satanás são perseguidos por ele e fogem para o
deserto. Então, aqui está falando de fugir, de estar sendo perseguido e está fugindo para o deserto. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade, por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, o diabo não terá nenhum poder sobre esse povo remanescente que estará sendo protegido e escondido por Deus. Você lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nesse período, o povo estará sendo escondido pelo Altíssimo, pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então, versículo 15 diz: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então, veja aqui, a fizesse o quê? Arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio e o dragão, que o dragão lançara a sua boca. Então, Satanás ele vai sempre pelejar contra os remanescentes dos judeus. Você lembra? Quem lê história, durante a Segunda Guerra Mundial foram 6 milhões de judeus perseguidos pelo nazismo. E o povo de Israel vai ser também perseguido no final dos tempos. Então você fala assim, mas a igreja também foi perseguida no primeiro século, e a igreja é perseguida hoje em muitos lugares, porque o evangelho não é aceito em muitos lugares, mas a perseguição aqui está falando da perseguição dos remanescentes, daqueles que reconheceram e foram selados pelo próprio Criador. E para terminarmos hoje, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Há 2 coisas: guardar os mandamentos. Então, aqui está falando literalmente do povo sabático, do povo de Israel. A igreja não tem compromisso com o sabá. Nós não temos dentro de nós a lei do sábado, mas eles têm que guardarem toda a lei estabelecida, principalmente a lei do sábado, e também o testemunho de Jesus Cristo, porque nesse período eles vão reconhecer o Messias e vão se reaproximar pelo testemunho para com o Messias. Então, isso é muito importante e nós estamos encerrando hoje a nossa reflexão, nosso estudo na nossa próxima live, no nosso próximo ao vivo, nós estaremos estudando o capítulo de número 13, que também é uma continuação do capítulo de número 12. Então, eu aguardo você na nossa próxima, no nosso próximo estudo. Então, você que participou, compartilhe. Essa live vai ficar aqui no meu perfil, lá na sala de vídeo. Você vai poder assistir. Eu vou também estar jogando ela no meu canal do YouTube. Você pode se inscrever lá no meu canal do YouTube. Isso aqui não é um estudo. Eu não estou fazendo isso aqui para poder arrecadar fins financeiros, porque eu nem falo de oferta nas minhas lives. Minha live é apenas para poder estudar a Bíblia mesmo. Então, se você quiser, esteja conosco no próximo domingo para estarmos estudando o capítulo 13 do Apocalipse. Se você quiser também estudar conosco de forma
Você que é morador daqui, do Complexo do Alemão, quiser estar conosco, nós estamos de 15 em 15 dias, às terça-feiras, ali na rua Severino Sabino, número 18, das 19h30 às 21 horas também, estudando a Bíblia. Estamos terminando lá, o Apocalipse nós já estamos no capítulo 20, e vamos estar entrando em outro livro da Bíblia, vamos estudar outro livro, porque nós queremos estudar toda a Bíblia. Então, se você quiser, você pode participar lá, pode ir lá às terça-feira, na Assembleia de Deus, Ministério Fonte dos Crama. Você é nosso convidado para estar ali na Severino Sabino. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, nós te agradecemos por mais uma live. Senhor, eu te peço que tu venha, ó Deus, edificar a vida do teu povo, a vida, Senhor, daqueles que participaram, que poucos minutos, Senhor, assistiram essa reflexão. Aqueles que ainda vão assistir, Senhor, Pai, seja aqui, seja lá no canal do YouTube, que sejam edificados, porque o nosso, ó Pai, deseja que haja edificação na vida do teu povo. Então, por isso que nós estamos estudando a tua palavra. Seja conosco nessa noite, que tenhamos um descanso e que amanhã tenhamos um dia de trabalho abençoado, se assim o Senhor nos permitir. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante, mostre o seu. Até a próxima live.